Mas antes eu queria que você contasse uma coisa que é muito legal, que eu já vi você contando, que eu já assisti várias palestras suas, Aham. que é uma coisa que é muito legal, que raramente a gente vê contar, que é o lance da seleção, né, que teve no Brasil para astronauta. Aham. Porque teve o dia ali da última, né? Que Isso. foi uma decisão que você teve que tomar, né? Foi. Ali é um momento. Porque Na vida- quantas fases foram essa seleção? Geralmente são 3 fases, assim. A primeira fase, eles fazem por lá análise de currículo. Então, a NASA, por exemplo, pega 20 mil currículos, A analisa, NASA ela veio para o Brasil, ela ficou um tempo aqui ficou um fazendo tempo isso. aqui fazendo seleção também. Tá. Mas lógico que ela usou a infraestrutura de lá também, né, da parte de Certo. seleção. E aí eles fazem análise de currículo. Lá nos Estados Unidos, a cada 2 anos tem mais ou menos, né, tem lá uma seleção. Então eles pegam lá tipo 20 mil currículos, analisam aquilo, fazem a primeira peneira. Aí eles chamam uma lista menor, uma short list ali, para fazer exame médico, físico, psicotécnico, que é a segunda fase. Aí já vai uma outra E aí galera. vai corta. Só no exame médico já derruba muita gente, Caramba, né? sério, porque tem que estar muito em Que dia mesmo. Esse é o primeiro que se faz, e aí derruba uma galera grande, aí vai para o exame físico, depois do médico. O físico é tranquilo, não é problemático, é bem simples de fazer. Porque você não vai fazer força. Às vezes o pessoal fala assim, pô, o astronauta tem que ser um Mas cara o físico, forte. que você já passa aquela centrífuga, ainda não. Não, ainda não. Ah, tá. Esse exame é tipo os exames que a gente faz anuais na Força Aérea para piloto de caça. Você tem flexão, barra, corrida. Nada que fugisse do que Não, você já estava abdominal, acostumado. flexibilidade, essas coisas assim. Então, essa parte é super tranquilo. Aí as pessoas acham assim, pô, o astronauta tem que ser um atleta. Não, o astronauta não é atleta, o astronauta é um ser pensante que tem que resolver problema da espaçonave. Então, é mais técnico do que atleta. Aí tem psicológico. Psicológico pega muita gente também. Sério? É interessante, pega muita gente. Por quê? A profissão de astronauta é uma profissão crítica, né? Você está num espaço restrito com outras pessoas, com estresse e com risco. Então, E pessoas de culturas diferentes, né? culturas diferentes, línguas diferentes, etc. Então, não é uma coisa muito simples. Então, a parte psicológica, ela realmente pega. Tem gente que não se adapta a essas situações. Aí eles fazem alguns testes extras lá. Eu não fiz aqui no Brasil, eu fiz lá na NASA. Quando eu cheguei lá, eu achava que eu estava selecionado já. É? Não, aí eu não estava. Eu tinha que fazer todos os testes lá de novo. Então, eu fiz os testes aqui e os testes lá. E lá tinha uns testes extras. Por exemplo, você entrar numa bolinha. Como é que é isso, assim? Justamente para a parte psicológica. Você entra parece uma câmara hipobárica, naquela, aí você entra, no meio tem um plástico assim, murcho. Aí o cara, ok, entra aí, tal, você entra lá só de short e com um monte de sensores, né, e na cabeça, no peito, etc., medidor de pressão, e um microfone. Aí você entra dentro e fecha o zíper, aí eles inflam aquela bolinha, é uma esfera de plástico de mais ou menos 1,20 m, mais ou menos, de diâmetro. E você fica ali, não tem jeito de você ficar muito, você fica em posição fetal ali. E aí eles começam a falar contigo. Ok, tá ouvindo, tu faz os cheques rádios ali e tal, cheque rádio. Aí, olha no canto, lá tem uma luva. Aí você olha, lá tem uma luva e tem um manômetro. Você vai ver, a gente vai reduzir a pressão da sala, da câmara. Então, não saia, em hipótese alguma, não saia de dentro dessa esfera, que ela vai pressurizada e ela vai ficar pressurizada aí com você. Mas não tem controle de temperatura, ela vai esquentar. Aí você olha lá, você vê a luva inflando e a pressão caindo. Ok, agora a história é a seguinte, você estava numa espaçonave, a espaçonave teve um problema crítico, você saiu utilizando esse pod, né, essa esfera aí, essa câmera de sobrevivência aí, vamos dizer. E agora você está no espaço e você tem que esperar o salvamento chegar. E você não sabe quanto tempo vai demorar. Então, relaxa e fica aí dentro. Caramba, e aí? Você fica lá. Quanto tempo? Que eu fiz? Eu não sei quanto tempo eu fiquei, para falar a verdade, porque eu não sabia sem como relógio, era o teste. Sem nada. Faz parte do teste, você não saber o que você tem pela frente. Eles não contam para você, olha, nós vamos colocar você lá e vai fazer isso. Não, você vai participando só e eles não contam para você. Faz parte da questão psicológica. Da própria questão psicológica mesmo. Ou seja, você está sendo testado a todo momento mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei lá dentro daquela esfera. Aí eu comecei a pensar assim, pô, se eu ficar pensando onde eu estou, vai ficar complicado. Então eu fechei os olhos. Aí eu comecei a pensar num lugar que eu sempre vou quando eu tenho que fazer provas. Eu não sei se tem muita coisa a falar, mas esse lugar, assim, toda vez que eu tinha que fazer prova, o pessoal olhava para mim e falava, você reza antes de fazer a prova, porque você fecha o olho, fica assim.
Não, na verdade eu estou saindo na minha cabeça daquela sala cheia de transportando gente ali, né? E eu estou me colocando num lugar assim que tem um lago bonito e tem um prédio enorme atrás, assim, com umas colunas. Não sei por que tem isso, mas na minha cabeça Não é nenhum tem lugar esse que você negócio. conheceu. Não, nunca fui nesse lugar. Olha só. E aí tem uma mesa, eu sento ali, uma mesa de mármore, até assim, e fico olhando para o lago, um lugar tranquilo demais, e eu faço a prova ali. Aliás, depois, se eu quiser, depois o pessoal quiser, eu dou uns macetes aí que eu usei, umas dicas, sempre usei para estudar. Ah, vamos sim. Para estudar e para ter sucesso nas provas. Então, eu fiz a mesma coisa, me coloquei naquele lugar lá de novo e fiquei ali pensando no lago, que barulho que faz os passarinhos aqui desse lago, como é que onde eles estão, assim, vai. E o tempo passando. E você dormiu? Eu Caramba! dormi. Aí, de repente, eu acordei com... Marcos, acordei falando no fone, né? Eu não, ok, você está sendo resgatado, o teste terminou, a pressão já está aumentando, realmente já tinha aumentado a pressão, e eu dormi, cara, fiquei ali, eu relaxei e dormi. O que foi bom, falei, será que foi mal isso? Não, depois eles falaram, não, foi bom, senão você consegue relaxar em situação difícil e ficar tranquilo. Porque não tinha nada que fazer, você ia ser, não tinha controle, nada, né? Você ia esperar o resgate. Controle emocional, isso é interessante. Controle emocional. Então, você vê, isso faz parte de testes, né, emocionais. E a outra parte que você tem, então você tem teste médico, físico e psicológico. Você vai falar com um psicólogo, ele vai te perguntar tudo, né? E você eu fiquei 4, 5 horas falando com o psicólogo. Caramba. Aí, terminados esses testes todos, aí um grupo bem pequenininho vai fazer a entrevista. Aí tem uma entrevista. Esse grupo era de quantos no final, aqui no Brasil? Aqui no Brasil ficaram 5 só no final. Você conhecia eles? Conhecia. Tinha gente da Força Aérea, tinha um cara da Marinha também. E aí, por quê? Aí foi a agência espacial. A função de astronauta é uma função civil. Mas a própria NASA, ela colocou, como era a primeira seleção aqui no Brasil, a NASA deu uma recomendação para a Agência Espacial Brasileira semelhante à que eles usaram nos Estados Unidos no começo. Pilotos eles de pegaram testes. só militares, e principalmente militares, pilotos de teste. Isso. Então, pegaram, restringiram a isso. Mas a função é civil, lá não tem nada a ver com militar, propriamente dito. Mas aí, aí tem a seleção, tem a entrevista no final, e depois fizeram a entrevista com cada um. Eu cheguei de manhã na agência espacial, fizeram até a hora do almoço, fizeram a entrevista de todo mundo, e aí à tarde eles ficaram lá pensando, e a gente ficou 5 ali, olhando para a cara do outro, um cara do outro. Aí, finalmente, no final da tarde, chega o Dr. Mussi, que era, não sei se você lembra dele, Raimundo Mussi, ele era da agência espacial, ele que estava coordenando essa parte aqui. Aí ele chegou, ele falava de um jeito formal, assim, entendeu? Acho que ele é embaixador, sei lá, ele era da alguma área. Ele falou assim, senhores, nós já temos um veredito. Caramba. E nós vamos apresentar individualmente, um a um de cada vez. Okay? A ordem é aleatória. E você é o primeiro. Pegou um cara, levou. O cara sumiu, nunca mais voltou. Falei, o cara foi abduzido aqui na agência, sei lá. Aí foi o segundo, foi o terceiro, eu fui no corredor, aí eu fui o terceiro, eu fui no corredor pensando assim, cheguei até aqui, tá bom, né? Pensa bem, eletricista lá em Bauru, eu tô aqui na final para ser não vão aceitar, não, mas já pensou? Aí você fica essa começa aí, o psicológico começa a pegar, né? Isso, aí né? o psicológico pega. Você fica com aquela conversa como se tivesse 2 pessoas falando dentro de você. Aí tinha uma porta assim, ela falou, entra aqui. Aí eu entrei, tinha um senhor lá sentado. Aí ele olhou para mim e falou assim, Marcos, sim senhor, Pontes, sim senhor, Marcos Pontes, sim senhor, sou eu. Fecha a porta. Eu falei, ok, fechei a porta. Aí ele ficou me olhando, ele deve ter me olhado uns 10 segundos, 30 segundos no máximo. A impressão que eu tive é que ele ficou olhando para mim uma hora inteira, entendeu? Sei lá, uns 30 minutos. Eu, caramba, né, que esse cara não vai falar nada. Aí ele começou, ele falou assim, você foi o selecionado, você foi escolhido para representar o Brasil como astronauta na NASA, no Johnson Space Center em Houston, no Texas, para o programa da Estação Espacial Internacional, junto a outros países participantes do programa. E isso é uma decisão que pode modificar muito a sua vida. Você sabe que tem riscos envolvidos, não sabe? Não, sim, senhor. Pois é. Você tem sacrifícios envolvidos para você e para a sua família também. Sim, senhor. Então, primeira coisa, você vai ficar longe da sua família, muito tempo. Segundo, é que você é militar, né? Eu falei, sim, senhor, sou. Pois é, a função lá é civil, provavelmente você vai
desistir da sua carreira militar, porque você não vai poder acompanhar mais o desenvolvimento da sua carreira. Sim, senhor. Terceiro, tem riscos envolvidos. Pode ser que nessa tentativa de realizar uma missão pelo seu país ou outras missões, astronauta tem uma carreira arriscada, pode ser que você perca a sua vida. Fala Sim, numa senhor. boa, assim. Caramba. Aí ele falou assim, então eu vou te perguntar uma vez só. Você aceita ou não essa missão pelo seu país? Eita. É aí que vem a coisa. Né? Na vida da gente é assim. Você tem uma série de coisas que acontecem, você tem que tomar decisões. E tem os momentos cruciais, os turning turning points. Fica todo mundo querendo ter bola de cristal para saber o que vai acontecer depois. Não é assim, não funciona. Você vai ter que usar um tanto da inspiração e todo o conhecimento que você tem ali naquele momento para te dar a melhor indicação para a decisão que você vai tomar. E diretrizes, princípios também. Aí eu parei, pensei e falei assim, lembrei da Academia da Força Aérea. Olha só que interessante, né? Lá na Academia da Força Aérea, tem nas paredes, para quem for visitar lá, quais são os valores dos cadetes da Força Aérea. Né? São coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Está escrito na parede. Eu nunca esqueci isso aí. Esses são os meus valores. Na AFA ali em Pirassununga. Em Pirassununga. Eu fui crescido, vamos dizer dessa forma, desenvolvido, né, a personalidade como piloto de combate, baseado nisso. Eu falei assim, isso está de acordo com meus valores, sim senhor, eu aceito. A partir daquele momento lá, a vida muda, né, bastante, mas é um momento crítico, né, que você tem que tomar uma decisão. E na vida acontece muito isso. A sua carreira militar estava como? Porque essa pode ter sido uma grande dúvida, né? Foi. Na época, eu era capitão, né? Eu era capitão. E o que a Força Aérea fez? Tipo assim, eu passei a ser emprestado para a Agência Espacial Brasileira. Fui desconectado, vamos dizer assim, da atividade militar, passei para a Força Aérea Brasileira, para a Agência Espacial, fui lá para Houston. E a partir daí, o meu foco era completar o treinamento, fazer o melhor possível. Porque quando você carrega a bandeira do Brasil, assim, fora, representando o Brasil, você não pode errar. Por quê? Quer dizer, você pode cometer o erro do treinamento, é normal. Mas você não pode fazer um erro muito grande, porque quando você acerta, é o Brasil que acerta. Quando você erra, é o Brasil que erra. Você carrega a bandeira, tem um peso enorme, igual um atleta olímpico, assim por diante. Então, a responsabilidade era enorme. Então, eu estava focado no treinamento ali. Né? Então, aquilo, para mim, foi um momento muito especial, muita responsabilidade. Né? E até hoje ele se acostuma. Né? Isso foi há 24 anos atrás. E eu sempre carreguei essa bandeira do Brasil. Isso é uma coisa que eu falo, a gente tem que ter muito orgulho do nosso país. Eu lembro que quando eu me formei, em dezembro de 2000, o Charlie Precourt, que era o chefe dos astronautas, ele que me entregou o brevet de astronauta. Esse se forma igual uma formatura, como qualquer coisa. Às vezes eu vejo o pessoal falar assim, o John Glenn, o ex-astronauta John Glenn. Não existe ex, é igual falar ex-engenheiro. É uma profissão como qualquer outra. Não existe ex-engenheiro. Você formou, você cumpriu aquele treinamento, aquele curso todo. Você recebe ali o certificado, né? Um ex-dentista, não existe isso. Então, eu lembro que quando eu me formei, o Charlie Precourt colocou o brevet de astronauta, falou assim, Marcos, parabéns, você agora é o primeiro astronauta profissional do Brasil. Pô, obrigado. Aí deu um passinho, voltou. Você sabia que a gente estava tomando um cafezinho ali? E você sabia que você é o primeiro astronauta profissional a representar um país do hemisfério sul do planeta Terra, representar oficialmente? Eu falei, eu não. Tem o Andy, que é da Austrália, tem o Frank Caldeiro, que é da Argentina, tem o Carlos Noriega, que é lá da Colômbia, do Peru, dos países. Eu não sou o primeiro, já estavam aqui bem antes de mim. Eu falei, não. Esse pessoal nasceu nesses países. Aliás, eu vi outro dia uma notícia no jornal falando assim que eu tinha falado outro dia que eu era o primeiro do hemisfério sul. Aí eu falei, não, ele falou errado, porque tem lá aquele da África do Sul agora, o Shuttle, qualquer coisa o nome dele. Sim. Que era um turista espacial da África do Sul. E falaram de um outro, um da Austrália, que eu esqueci o nome também, que fez um voo lá atrás de payload specialist. Mas, na verdade, esse cara é americano também. Então, todos esses três, o Charlie Precourt falou assim, esse cara, eles nasceram nesses países, vieram para os Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos. Sim. Eles voam com a bandeira dos Estados Unidos, só obedecem aos Estados Unidos da América. Eles não voavam com a bandeira do país Não voam com a bandeira da Austrália, do Peru, da Argentina, nada disso. E muito menos vão obedecer esses países. Você é o único que voa com a bandeira, é profissional, treinado na NASA, faz parte
né, do grupo de astronautas da NASA. Você representa o seu país oficialmente no espaço, carrega a bandeira do Brasil, né, do seu país, e obedece ao seu país, né? Então, você é o único desse aí. É o primeiro do hemisfério sul do planeta. Eu falei, sério? Quando é que eu vou voar? O lance é esse, aí né? ele, pô, não sei. Isso aí é outros 500, né? Outros 500.